Helena, tudo bem? Oi, tudo, boa tarde. Boa tarde. Vou esperar as meninas aí se ajeitarem Ok. e a gente inicia. Uhum. Chamar a Maria Helena de novo para ver se vai dar certo agora. E aí, Helena, deu certo? Tá ouvindo? Vamos orar, né? Vamos ver, a Isa chamou Pra não aqui. acontecer de novo. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Olá. Vocês estão conseguindo escutar? É porque tava tudo mudo. Aham, tô Aí eu ouvindo. entrei e saí, Tava tudo mas agora tá certo. tá tranquilo aí. Então, boa tarde a todos. O pessoal que está chegando aí também, né? Tem poucas pessoas, mas o pessoal está chegando. Vocês conseguindo me ouvir tranquilamente, né? Uhum. Aham. Tá tranquilo, né? Meu nome é Taíque, eu Isso, sou um dos participantes aqui do grupo Antimatéria, né? Fazendo algumas lives. Tem outras pessoas também que vão fazer outros eventos e tal. E a minha proposta aqui é a gente discutir um pouco sobre o Livro dos Espíritos, né? É uma obra muito rica e quem é que está Tá travando. travando? Sou eu? Não. Ah, Eu tá. acho que é a Mariana. A Helena, né? Vamos ver, Helena, se vai dar certo. Tranquilo. Não, acho que sou eu. E aí, a ideia é assim, a gente vai discutir um pouco sobre o Livro dos Espíritos, mas só que de forma mais interativa, né? No entanto, portanto que eu chamei são 4 pessoas discutindo para a gente poder compartilhar ideias sobre esse capítulo que a gente vai estudar hoje, que é o capítulo 2 da parte primeira, chamado Os Elementos Gerais do Universo. E aí, para começar, eu conheço a Maria Helena, né? Eu não conheço a Isabela, nem a Ana Clara, estou conhecendo hoje. Uhum. E, para começar, eu gostaria de que vocês pudessem se definir quem você é, sem falar de trabalho. E, se possível, começa pela Vixe. Ana Clara aqui, que está do meu lado, né? Quem é você, Ana Clara, sem falar de trabalho? Então, primeiro, só quem me conhece aqui é a Isabela, né? Que é minha prima. Então, meu nome é Ana Clara, eu sou de Petrolina e tenho 22 anos, sou estudante e participando do Centro Espírita e do grupo de jovens de lá, mais precisamente do Moreira Rego, de Juazeiro. Legal, legal. Tem 22 anos, estudante de quê? Que eu não vi. Direito. Eu não Direito, falei, não. legal. Legal, Mas legal. Mas tem quanto tempo que você conheceu a doutrina espírita, ou desde pequeno mesmo, seus pais, alguma coisa assim? Não, assim, sempre tive assim, uma certa influência por conta da mãe de Isabela, porque ela é minha tia, Isabela é minha prima, enfim. Mas aí, já faz anos, eu acho que eu tinha 13, 14 anos, elas me chamaram para conhecer o Moreira Rego, para começar a participar do grupo de jovens de lá. Aí eu me encantei, me apaixonei e é isso. E aí me Até encontrei na hoje. doutrina espírita até hoje, Então tem mais ou menos, se foi 13, 14, tem mais ou menos uns 9 anos, né? Que você Isso. participa, estuda, então discute sobre isso. Legal, legal. Bom te conhecer, Ana Clara. Isabela, Realmente. quem é você aí? Comigo é quase a mesma coisa, né? Porque, enfim, primas nascemos quase no mesmo dia. Eu dia 2, ela dia 4, então a gente é praticamente a mesma pessoa. Então é isso, mesma cidade, mesma idade, mesmo tudo. Primas e irmãs, né? Quase. Primas e irmãs, exatamente. quase. Por causa da minha mãe, eu já ia há muito tempo no centro, né? Desde pequena. Só que é que nem a Ana Clara falou. Eu só vim despertar, assim, de verdade, com uns 13 ou 14 anos, que foi quando a gente conheceu o Moreira Rego. Antes eu já ia em outros centros, mas nos 13 anos, mais ou menos, foi quando a gente realmente se fixou numa casa, digamos assim. Ah, Que foi o legal, Moreira legal. Rego.
Legal. Aí desde então não saímos mais. E você estuda o quê, Isabela? Eu faço biologia. Biologia. Então já é uma área aí que já pode complementar com a nossa live de hoje, né? Vamos ver. Maria Helena, fala lá. Quem é você sem falar de trabalho? Não, tá tranquilo. Tá dando pra... Vocês, viu? Tá um pouco assim, mas tá tranquilo. Nada que comprometa. Tá. Estamos lhe ouvindo. Ouvi? Ixi, eu acho que agora... Estou lhe ouvindo. Pode falar. Tá. Meu nome é Helena. Pronto, meu nome é Helena, tenho 20 anos. Eu sou estudante de enfermagem da Univasf. E eu conheci o Espiritismo, acho que foi em 2014, por meio de uma amiga minha, Stephanie. Aí eu fui para o grupo de jovens, né, que é a Gena, em 2014. E no Centro Espírita Nosso Lar, lá de Juazeiro. Inclusive tá aí que meu evangelizador. Legal. E o que é que assim, chamou a atenção para você, Helena? Sério, tinha dado para ouvir. O que é que chamou a atenção para você dentro do conhecimento que você teve e tal, das experiências que você teve quando você adentrou a casa espírita, conheceu, foi apresentado o espiritismo? O que é que lhe chamou a atenção para você continuar estudando? Bom, acho que o que mais chamou a atenção foi a questão da ciência, né? O espiritismo, ele cita muito a ciência e ele concorda com muitas teorias científicas que eu acreditava na época e que foi o motivo de eu ter saído de outra religião que eu fazia parte, né? Que eu era evangélica, dos mormons, e aí acabou que eu não estava mais me reconhecendo naquela doutrina. E quando eu entrei no espiritismo, né? Quando ele começou a me trazer várias respostas que antes eu não tinha, aí eu continuei, quando eu comecei a estudar, ler o livro dos Espíritos, e aí depois eu li o Evangelho. Você leu o livro dos Espíritos todo? Só fui me apaixonando cada vez mais. Menina. Você leu o livro dos Espíritos todo? Não, meu Deus, faz tempo já. Faz muito tempo. Parabéns, faz muito então. tempo. Parabéns. Foi em 2016. Né? Foi tempo atrás. Tem coisa que Parabéns, eu nem tem lembro. poucas pessoas que leem, né? Porque é um livro assim muito denso, tem muito conteúdo. Quem leu sabe, e assim, não é fácil também. E toda vez que eu começo a ler de novo, eu acho uma coisa nova. Verdade. Que antes eu não... Então, vamos começar o papo de hoje, né? Eu acho que... Eu vou me apresentar, já me apresentei outras vezes também, mas eu vou me apresentar novamente. Minha história é parecida com a de vocês. Eu não vim de família espírita, nada, não tinha nenhum precedente espírita, a não ser algumas amizades que eu fiz no ensino médio, e aí essas amizades é que eu saía no sábado, né, ia me encontrar, sair, né, o famoso rolê, e eles sempre iam para a juventude espírita à tarde. E aí eu ficava sem os meus amigos para sair. Então, o que é que eu fiz? Não, vou para o centro espírita com eles, e de lá eu saio com eles, né? Só que dentro do centro espírita, a mesma coisa me chamou a atenção. A racionalidade, né? As coisas que iam se encaixando logicamente, isso me fez despertar e querer entender mais. Eu fiquei bem apaixonado pelo seguinte sentido, né? Ela dá uma visão mais racional sobre as coisas, e aí isso me deixou bem interessado a estudar mais. E essa foi a história, é parecida com a de vocês aí, só tem um pouco mais de tempo. Por isso também que eu me proponho aqui estar no Instagram, né, divulgando um pouco do que eu aprendi, para que outras pessoas possam se beneficiar também. Bom, Chiquinho Espiritismo chegou aí, é o Luiz. Boa tarde, Luiz. Seja bem-vindo. Então, vamos iniciar, meninas. A gente vai falar sobre os elementos gerais do universo, não é? Para começar,
eu queria ver com vocês o que é que seriam esses o que é que fala sobre esse capítulo, resumidamente, sobre elementos gerais do universo. O que seria isso? Quem poderia me dizer, mais ou menos, o que é que seriam esses elementos gerais do universo? Alguém pode começar, a Isa, ou então a... A matéria, Isso, a né? matéria e o espírito. Eles vão falar sobre quais são os constituintes, né, da matéria, do universo em si, como fala os elementos gerais do universo. E vocês, Ana Clara, você pode me dizer mais ou menos quais são esses elementos, por que são esses elementos, como é que ensina o capítulo, não? Então, eu acho que estaria envolto ali dos princípios vitais do aqui, e creio eu também que faz muito sentido, de que não, nós não temos capacidade para entender tudo, nós não temos todas as respostas. E isso pode parecer até um pouco contraditório pela questão que a gente estava conversando distante, da questão da ciência, né? Que é uma linha tênue, que ao mesmo tempo o espiritismo está sempre em sintonia com a ciência, ou seja, procurando respostas, fazendo perguntas, tendo questionamentos, que é uma coisa que me ganhou mesmo o espiritismo, foi a questão de estar aberto para questionamentos e não ser só aquela coisa fechada, quadrada, com tabus, temos todas as respostas, temos a verdade, e é isso, pronto e acabado. Uhum. Não, ele traz mais perguntas e justamente que deixa claro que, ao mesmo tempo que o espiritismo está em detrimento da ciência que nós, como humanidade, podemos entender e pesquisar, ao mesmo tempo nós não temos capacidade para entender tudo, todas as leis do universo, tudo como o princípio das coisas, e até tira uma parte da graça da vida, que é o mistério. É o mistério da vida, é o mistério de Deus, que eu acho uma coisa muito interessante. Que o ser humano ele tem essa mania também de querer cada coisinha certinha pela questão da racionalidade, né? Cada resposta pronta e acabada, e não é assim. A verdade é que a vida é um mistério e nós não temos capacidade também para entender o que é Deus e várias outras coisas no seu todo. E tem um limite, né? Tem o limite. Deus estabelece um limite até onde a gente pode enxergar as coisas, até porque a física hoje, a astrologia, a astronomia, né, na verdade, ela tenta buscar respostas sobre como funcionam as leis do universo. E até hoje existem teorias, mas que não existe uma comprovação científica totalmente sobre essas teorias. Tanto que eu estava lendo até um tempo atrás que existe em teoria da relatividade de Einstein. Einstein tentou decifrar algumas coisas. O Steve Hawking, não sei se você já ouviu falar daquele filme, A Teoria do Tudo. Você já assistiu aquele filme? Sim, sim. Pronto. Ele criou outra teoria, a teoria das cordas, né? Então, eles vão tentando fazer testes para poder ter uma explicação de como funciona as leis do universo. Só que ainda estamos em teoria. Desde a época de Allan Kardec, a gente evoluiu mais, que veio o Einstein, veio todas essas conhecimentos, essas descobertas que nós tivemos, né? Mas ainda assim temos um conhecimento limitado, né, sobre as coisas. E esse conhecimento ele vai ser dissipado à medida que a gente for evoluindo e for dado a nós a possibilidade de entender as coisas, né? Na live Eu passada... acho que a questão é basicamente não ter pressa, né? Porque a nossa questão é sempre tentar pisar à frente do que a gente consegue.
E o que eu tava Verdade, falando com a verdade. Ana Clara, alguns minutos antes de começar a live, é que, tipo, a gente Aham. tem essa mania de querer saber as coisas, mas se a gente não sabe, é porque, muito provavelmente, se a gente soubesse, ou a gente não saberia lidar com a informação, ou Uhum. ela poderia até atrapalhar nosso processo evolutivo, né? Verdade, A gente não verdade. entenderia o que estaria acontecendo. Então, tem coisas que realmente é melhor a gente não saber para que a gente consiga seguir em frente e conseguir finalmente, né, chegar naquele estágio, digamos assim. Verdade. O que você falou, Isabela, me lembrou de algum momento do Livro dos Espíritos que eles falam assim, ó, que a verdade é como se fosse uma luz, não é? E se ela for, a verdade for muito para a pessoa, essa luz pode cegar, ao invés Uhum. de iluminar, não é? Então pode ser mais ou menos essa comparação aí. A luz que a gente enxerga, a verdade que a gente enxerga, até onde a gente pode, até o momento. Mas que no futuro essa É, a verdade vai gente pode ser. até ter a informação, mas o que a gente vai fazer com essa informação? Pois é, Isso. É, a gente isso pode pode, até ter a às informação. O vezes, que a gente vai mais fazer com essa informação? prejudicar do que trazer algum benefício. Como, por O exemplo, ser humano não também. sabe. Hum, Pode falar, Ana, pode não, falar. pode. Não, o ser humano não sabe lidar nem com as informações que tem do nosso planeta e quantas vezes a gente já usou a Pode ciência falar. como forma prejudicial para nós mesmos, como é, a bomba atômica e várias outras coisas, que foi Sim, a ciência que galgou, mas que aí acaba trazendo prejuízo. entendo. Verdade, verdade, Imagine se tivesse mais. verdade. O Jep aqui tá dando boa tarde, viu? Ah, boa Provavelmente Arleide, boa tarde. tarde, É Arleide. Arleide, beijo, Arleide. Pois é. A mesma coisa, por exemplo, a gente pode tomar como o tempo antigo, né? Que Jesus falou várias coisas e que algumas coisas eram Hum, incompreendidas. Mas só que veio o aham. Espiritismo depois e deu a luz sobre essas algumas falas que ele teve, né? Acho que muito interessante Isso, essa evolução. isso é até interessante do jeito que você está falando, porque, por exemplo, como é que Jesus falava? Ele falava em parábolas. Porque se ele chegasse e Uhum. Isso, falasse, é metáforas. isso, não ia dar certo. Não ia Então ele alcançar tinha as que pessoas falar do naquele jeito tempo. certo, para que as pessoas conseguissem Uhum. entender do jeito certo no momento delas, para que assim elas pudessem melhorar, né? Isso, verdade. E até hoje as parábolas de Jesus podem ser interpretadas às vezes de modo diferente de acordo com o Uhum. conhecimento que a gente tiver. Imagine no futuro a gente vai ter outro conhecimento, né? Vai evoluir e vai ver as parábolas de Jesus e vai entender outra coisa, né? Totalmente Uhum. diferente. Mas é muito interessante isso. E aí ele fala aqui no nesse capítulo sobre espírito e matéria, né? E é interessante que ele pergunta aqui, a primeira pergunta dessa parte, que é a pergunta 21, que até originou o nome do Instagram, né? Antimatéria. Ele fala assim: a matéria existe desde o princípio como Deus ou foi criada por ele em determinado momento? Aí eles falam, né? Só Deus o sabe. O que é que Allan Kardec quis saber? Se ao mesmo tempo que Deus existiu, a matéria existiu. Então, assim, Kardec queria ir muito além, né, saber o que é que foi causa, o que é que foi efeito. A gente já viu na live passada que Deus é a causa primária de todas as coisas, mas ele quis saber em que momento a matéria foi criada e em relação a Deus, e isso aí é um papo que já foi discutido também na live passada, que a gente às vezes não pode viajar tanto nesse sentido, né, da criação, não Uhum. pode adentrar tanto, porque não vai fazer nenhum efeito prático para a gente, né? Vale mais a gente interior e entender, conhecer nós mesmos, do que estar buscando sempre conhecer demais o universo, mas não respeitar esse conhecimento gradativo que a gente vai tendo. O que é que vocês acham sobre isso?
travado aqui pra mim, só eu tô me mexendo. Você tava falando da pergunta 21, né? Disso. Eu fiquei, quando eu li a primeira, sim, eu queria saber a resposta, né? Mas, foi como você disse, eu acho que já está muito além, que a gente precisa focar. E quando ele deixou de dar essa resposta, é para a gente focar em outras, né? Mais importantes e que são e ele fala mais assim, não se chateie, né? Por não saber. Sim. Mas ele dá uma informação interessante sobre isso, que é que Deus... Aí ele fala bem assim, ó, por mais distante que se consiga imaginar o início da sua ação, poder-se-á compreendê-lo um segundo sequer na ociosidade, ou seja, falando sobre Deus, será que ele... Se você imaginar sobre Deus, você conseguiria imaginar Deus ocioso, sem fazer nada? Não, ele deveria estar fazendo alguma coisa, né? Alguma coisa útil também. Nada de ociosidade. Não tem como a gente imaginar Deus ocioso, né? Seria um inferno para ele, né? E aí ele fala sobre matéria. A gente está falando aqui da parte espírito e matéria, e ele vai falar assim, ó, define-se matéria como sendo o que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas essas definições. O que é que ele quis dizer? O que é que tem impressão? É que a gente consegue ver, que a gente tem os sentidos, né? E tem extensão, ela tem volume, ela tem peso, e que, às vezes, ela é impenetrável. Ou seja, na época de Kardec, ele acreditava ainda que a matéria é impenetrável, né? Que tinha um átomo. A gente estuda na escola que existe o átomo, né? E eles acreditavam que o átomo era a parte mais ínfima da matéria, a menor parte da matéria, a melhor divisão que ela tinha. Tanto que a definição de átomo é essa. Mas os espíritos falam que, do nosso ponto de vista, tá certo. Se a gente pensar como humano, né? Olhando matéria, por exemplo, eu estou pegando esse livro aqui, eu estou sentindo esse livro, então ele tem um volume, ele tem uma dimensão, ele tem um peso, não é? Ele é impenetrável, ou seja, eu posso cortar, mas eu não posso ocupar a mesma matéria num espaço, né? Só que os espíritos falam assim, ó, mas e ele fala que tem uma matéria tão etérea, ou seja, tão imperceptível, que nenhum dos nossos sentidos consegue captar. Foi uma coisa interessante que o Nildo falou, né, na live passada, que a gente tem limitações para ver espectros de cores e ouvir alguns tipos de sons. Imagine para sentir algo tão sutil que eles estão falando, né? Nossos sentidos, eles são ainda muito limitados, né? E aí ele fala que que definição podeis dar à matéria? Aí os espíritos respondem, né? A matéria é o laço que retém o espírito. É o instrumento de que ele se serve e, ao mesmo tempo, sobre o qual exerce sua ação. O que você entendeu sobre isso, Ana Clara? Ele deu uma definição aqui totalmente diferente do que Allan Kardec estava falando, né? Que era sobre a matéria, como a gente estava falando aqui, pressão e tal, e aí ele veio com outro papo, né? Ele traz a questão do espírito e que a matéria seria, como é que eu posso dizer, algo para servir ao espírito, um instrumento, digamos assim. É um instrumento para que o espírito pudesse ficar aqui vinculado. E eu acho que a matéria é uma coisa até complexa e complicada da gente falar, porque a gente está falando dessa nossa matéria, né? Acredito eu
que, dependendo do plano espiritual, do planeta, seria outra matéria. Sim, E verdade. aí, entendo que nesse momento de evolução nosso, nós precisamos dessa matéria, desse corpo, para vivenciarmos aqui tudo, o momento de provas e expiações, né? Uhum. E que ainda nos segura. Eu acho que a matéria é um instrumento mesmo, e para tentar evoluir. Sim, verdade. Você ia falar alguma coisa, Isabela? Não, Não, não. estou só concordando. Sim, é porque assim, aqui os espíritos, eles falam uma coisa totalmente diferente, né? Se vocês perceberem, Allan Kardec estava falando sobre uma coisa, e aí os espíritos vieram com uma definição bem mais vasta, né? Que define matéria como agente do espírito. E aí, se você entender o que é isso, você só consegue compreender com a próxima pergunta, que ele pergunta assim, que é espírito? Então, se você está falando que a matéria é o agente do espírito, que é espírito? E os espíritos respondem: o princípio inteligente. Ele precisa da matéria em vários níveis. Né? Pode ser uma matéria mais densa, como a que a gente estava conversando anteriormente. Mas sempre tem essa relação entre a inteligência e a matéria, né? Então, assim, você vê que os espíritos deram um outro conceito do que seria matéria, que o espírito precisa da matéria para poder agir, né? Como se a gente fosse aqui, por exemplo, o nosso corpo seria inato, inativo, se não tivesse um princípio que ligasse esse corpo. É a mesma coisa quando a gente morre. O que é que acontece quando a gente morre? Uma desencarnação, não é? O princípio inteligente sai da matéria, que é o corpo. Mas se a gente pensar isso no mundo espiritual também existe. Então a gente tem vários corpos para poder expressar os nossos atributos como espírito, por mais que a gente seja Essa espírito. parte, ela é interessante também para que a gente consiga refletir, por exemplo, para Kardec, digamos assim, ele tinha uma visão muito específica do que era a matéria. Verdade. Mas agora eles estão mostrando que, na verdade, o que importa é o princípio inteligente e não a matéria. Então, assim, a gente, a partir da leitura, né, a gente consegue entender que a gente não deve dar tanta importância assim, né? Que Sim, existem verdade. vários tipos de matéria e que elas são formas da gente aprender, mas elas não são o principal. A gente tem que ter sempre isso em mente. Verdade. Muito bom, muito bom. E aí, quando ele fala de espírito, Allan Kardec também pergunta um pouco sobre a natureza dos espíritos, na questão 23A, né, que é uma questão depois da questão 23. E ele fala assim que, com a linguagem humana, não é fácil de ser analisado. Como é que você analisaria espírito, por exemplo? É muito difícil. Você dizer, se você não sente, é algo que não é matéria, nem a mais É uma sutil. definição bem... Ter uma definição para espírito, eu acho que é bem complicado. Não é? Se não for um princípio inteligente, ó, que é um atributo, como ele fala aqui depois, a gente não teria como definir assim espírito, né? O que a gente sabe de espírito é que é um ser inteligente que povoa fora da matéria, né? Quando você leu isso, Helena, você ficou também se questionando, não? Ou você ficou meio perdida nesse momento? Para a gente poder compreender as coisas. Tem até uma frase que eu gosto muito, que é tipo assim, linguagem.
E aí, quando a gente não tem palavras específicas para poder ver o que ali é o nosso limite, né? E aí, eu nesse ponto, é como se a nossa linguagem não fosse suficiente Sim. para poder definir o que é espírito e outras coisas mais, né? Sim, assim como E você aí, pode comparar toda vez nessa parte a me chama atenção. definição de Deus, né? É difícil definir Deus também por causa que falta esses sentidos. Então, nós mesmos é difícil de nos definir como espírito, mas a gente consegue ver, por exemplo, atributos, né? A gente pode ver o efeito, como Deus tem atributos, a gente pode ver o efeito do espírito. E, por exemplo, qual seria um atributo, Ana Clara, do espírito que você acha que ele tem? Um princípio inteligente? Ah, meu Deus, eu de novo. A inteligência, né? Ah, A inteligência como atributo, né? aham. Sim, sim. E Mas por você está isso dizendo que que é o primeiro. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem num princípio comum, para vós são a mesma coisa. então a gente confunde nosso ser como uma inteligência, mas também que a gente vai ver depois, a gente tem vontade, a gente tem emoções, e aí, se a gente se aprofundar no conhecimento de si mesmo, você vai utilizar, por exemplo, da ciência da psicologia, né? Que todos os dias vai estudando o ser humano, somos nós, os espíritos. Temos vários ainda mecanismos mentais em que a inteligência é um deles, né? E isso é interessante da gente entender, por exemplo. Então, aí ele pergunta, né, na questão 25, se a matéria ela é independente do espírito. Existem dois, então, eles duas coisas, espírito e matéria. Aí ele pergunta na 25 se a matéria ela é independente dos espíritos. E eles falam que né, falado antes, é necessária a união do espírito a matéria para que a matéria se torne inteligente. O que significa matéria se tornar inteligente, Isabela? O que você acha que Eu significa acho que isso? já volta para tudo que a gente já falou aqui, que ela continua sendo o utensílio. Então, a gente é como se fosse a nossa roupa, digamos assim. Ela vai conseguir fazer as coisas porque a gente está dando as ações, as emoções, os pensamentos. As coisas só acontecem porque a gente faz, digamos assim. Sim. E, por exemplo, uma cadeira, ela não tem uma inteligência, né? Ela não demonstra ter uma Só inteligência. Por quê? tem uma Só tem a, matéria. só tem a matéria. Não tem um princípio inteligente ali capaz de fazer ela dar algumas respostas inteligentes, né? Pois Não tem é. consciência, Então, né? aí ele pergunta, após isso, já que ele falou que existe essa união, se essa união é necessária para a manifestação do espírito, ou seja, existe espírito, existe matéria, mas o espírito precisa da matéria para manifestar, ou seja, manifestar o seu pensamento, as suas ações, tudo. E aí eles falam assim: é necessário para vós, porque não tendes organização para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não estão aptos para isso. Então ele está falando aqui na nossa visão humana, né? Uhum. É nosso Para momento eles, evolutivo. no nosso momento evolutivo, a gente só consegue perceber os espíritos através da manifestação da matéria. Da matéria. Tanto que, como é que foi descoberto o espiritismo? Através de que o espiritismo nasceu? Mesas Você lembra? girantes e as pedras que caíam nas Aham. casas e todos os efeitos que você puder imaginar. Pois é, foram efeitos físicos que fizeram que as pessoas pudessem pesquisar até chegar em Allan Kardec e ele ir mais a fundo e perguntar e pesquisar e entender sobre a doutrina espírita, né? Ver que aquilo ali, aquela manifestação inteligente tinha uma causa inteligente, né? Então, E pensando assim também, não faria sentido que só existisse manifestação se fosse só com a matéria,
Porque tem também os espíritos que já estão num estágio muito superior, né? Eles conseguem se comunicar sem isso, eles conseguem, como é que eu posso dizer? As manifestações, elas acontecem sem a necessidade da matéria, né? No nosso caso é porque a gente realmente ainda não está naquele nível, mas essas manifestações existem, digamos assim. Quais seriam, assim, os tipos de manifestações, para ver se eu entendi direito? Viu? Eu quis dizer assim, que tipo, que a gente, para a gente acreditar, muitas vezes a gente tem que enxergar, a gente Sim, verdade. tem que escutar, tem que sentir. No caso Certo. deles, não, é uma coisa mais sutil. Por exemplo, tem gente que, como é que eu posso dizer? Às vezes pela questão do pensamento, ou uma coisa mais sutil. Seria uma forma de manifestação também, é isso que eu quero dizer, entendeu? Entendi. Mas que a maioria não consegue perceber ainda. Entendi, como se fosse uma intuição, né? Tipo, veio Não só uma intuição, intuição. mas comunicação em geral, no caso de espíritos superiores. Não necessita de que a gente esteja pegando em coisas entendeu? Entendi. Não, não é Mais necessário. mental, né? Mais mental, É, né? Sim. Entendi. Isso seria, então, o sexto sentido, né? Que algumas pessoas têm, são chamadas de médiums, né? Que elas conseguem perceber o mundo espiritual sem necessidade, às vezes, de uma manifestação material. Pode ser uhum, assim, então? de certa forma. Aqui seria isso, né? Sim. Então, é interessante isso que, às vezes, a gente fala assim, né? Como é que você... Às vezes, eu tive amigos, por exemplo. Como é que você acha que existe espírito se você nunca viu o espírito? Se você nunca presenciou o espírito, sei lá, você nunca sentiu nada, você nunca viu nada de estranho. Que geralmente as pessoas pensam que a gente vai estudar espiritismo porque a gente viu um espírito, porque a gente Que a gente se comunica. se Todo mundo comunica, é né? médium. Eu nunca vi nada. Eu nunca Eu senti também. que fazia lógica. Se você analisar como é que foi feito as mesas girantes, né? Só tem uma explicação válida até agora. Se você for pensar nas algumas manifestações que existem, como a experiência quase morte, não sei se já ouviram falar. Vocês sabem o que é experiência quase morte? Já ouviram falar? Mais ou menos? Mais ou menos. São as Acho que pessoas que têm um acidente muito grave e que elas têm uma experiência num outro mundo, e quando elas voltam com a memória do que aconteceu naquele mundo. Às vezes elas encontram um parente, um conhecido, às vezes eles ficam na sala e descreve o que aconteceu, mas só que ele descreve o que aconteceu com a visão de cima, sendo que ele estava inconsciente. Uhum. Como é que isso acontece? Né? Como é que é explicado isso? Por exemplo, tem experiências, vocês podem ver depois na série do Netflix, Vida Após a Morte. O primeiro episódio fala sobre experiência de quase morte. Então, a pessoa sai do corpo e ela vê de alguma forma as coisas. Então, isso é... E não é só uma pessoa que acontece. Tem até um grupo de experiência quase morte, em que as pessoas elas conversam sobre as suas experiências quase morte, porque depois que elas têm essa experiência, ninguém ao redor entende o que ela está falando. Ela fica meio que excluída da sociedade. E aparece até sobre isso também, né? E aí ele vai falar sobre o espiritismo, né? Vai falar sobre o espírito e matéria. Então ele vai falar assim, ó, existe então dois elementos, né? E esses dois elementos, um é espírito e outro é matéria. Só que os espíritos relembram. E acima de tudo existe Deus, né? Então Deus
criou tudo que está ao nosso redor no universo e que todas as coisas que são criadas, o celular que a gente está usando, a matéria, a cadeira que a gente está sentado, tudo é feito de combinações de espírito e matéria, né? E aí ele vai falar sobre aqui o princípio inteligente. A gente vê matéria que não é inteligente, né? Aqui a Socorro falou um negócio aqui, deixa eu ver. No YouTube tem um canal, afinal, o que somos nós, com relatos de experiências quase morte. Muito legal, Socorro. Qual o canal É o canal Afinal? Afinal, o que somos nós, eu acho. Afinal, o que somos nós. Afinal, vírgula, que somos nós. Entendi. Pronto, tem um canal aí muito interessante que depois quem está assistindo pode ir lá e buscar, né? E aí, nessa parte aqui, basicamente é isso que é tratado pelos espíritos. E aí ele fala aqui sobre a ponderabilidade. Ele pergunta na questão 29, né? A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? E os espíritos respondem: da matéria como entendes, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós e nem por isso é menos o princípio da vossa matéria pesada. Vocês entendem o que como ponderabilidade? Era isso que eu Eu estava com a mesma pergunta na minha cabeça. Eu também tive essa mesma pergunta. A ponderabilidade é a capacidade de você medir. Então, como é que você mede volume? Não é? Como é que você vai saber se isso aqui é ponderável? Você vai medir de acordo com uma coisa que você já conhece. No nosso caso, quando a gente utiliza o sistema internacional de medidas em centímetros, né? Vai utilizar volume, que é a multiplicação dos centímetros, vai utilizar quilos, quilogramas ou gramas como massa, e tudo isso é de acordo com um padrão que já é existente. Então, você pode medir, por exemplo, a densidade dessa matéria. Só que Allan Kardec pergunta se essa capacidade de você mensurar a matéria é um atributo essencial. E pelo fato de os espíritos falarem que a matéria tem formas bem mais sutis, ou seja, que é imperceptível, não tem como você mensurar isso aí, né? Então, eu lembro, eu estava lendo mais cedo, pesquisando mais sobre isso, para ver se tinha alguma evolução, e os cientistas, por exemplo, há pouco tempo, acho que foi ano passado, descobriram que no vácuo absoluto, né, no universo, ainda assim, aparecem algumas matérias, alguns elementos pequenos de energia, de elétrons, e somem, né? E isso influencia na polarização da luz. Por exemplo, eles analisaram uma supernova, um planeta que explodiu, né? E essa explosão tinha 400 anos-luz, ou seja, o que é 400 anos-luz? É o tempo que a luz percorre em um ano, né? Então, na velocidade da luz, a velocidade da luz é muito rápido. Então, isso aí é muito distante. E eles perceberam que, como ele veio pelo vácuo absoluto, não tinha nada, teoricamente, não deveria acontecer nada, deveria vir normal, né, da forma que ele veio. Mas porque ele veio diferente, ele veio polarizada. E isso significa que algumas partículas, elas influenciaram nessa rota da luz. Então, ela desviou um pouco essa luz. Então, tem uma teoria na física quântica, que aí não precisa falar aqui, que, na verdade, o vácuo ainda existe algumas partículas virtuais, né? Que elas aparecem em soma a todo tempo. E isso influencia em várias outras coisas. Então, assim,
os estados da matéria ainda que a gente não consegue mensurar, não tem como você saber de onde vem para onde vai, não tem como você medir isso aí, né? E aí ele pergunta, né? A matéria é formada de um só ou de vários elementos? E a resposta é de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. O que é que vocês entenderam sobre isso? Para eu não ficar falando sozinho aqui. Quando vocês leram. De que existe Sim, existe. De que existe um elemento primitivo, a matéria é formada. Então, isso forma o quê? E de que os elementos que a gente considera como elemento, né, que eu imaginei que são os elementos, os átomos da tabela periódica, não seriam os elementos essenciais. Essenciais não, os verdadeiros elementos. Não são, mas transformações dessa matéria primitiva. Verdade. Eu entendi então, isso. Então, a tabela periódica que a gente estuda não é o princípio das coisas, né? Tanto que ele fala aqui que as diferentes propriedades da matéria vêm das modificações que essa matéria primitiva se transforma em átomo, e o átomo vão se juntando e vai tendo coisas diferentes, materiais diferentes, né? Água, por exemplo. A água tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Isso é água. Isso é legal. Agora, se você colocar mais um oxigênio ou mais um hidrogênio, isso já fica ácido. Então, muda completamente o estado da matéria, né? Mas tudo vem de um momento só. E aí, lembra também de uma teoria do Einstein, que ele fala que a matéria é uma energia condensada. Não sei se vocês já ouviram falar daquela fórmula... aquela fórmula que tem do Einstein, que é bem famosa, que é E igual a mc ao quadrado. Vocês já ouviram falar dessa matéria? Dessa fórmula? É bem famosa. Que ele fala que se você pegar a matéria na velocidade da luz, ela se torna energia, é a quantidade de energia que ela tem. Então, é bem assim, se você for levar em conta, parecido com o que o Espiritismo aqui está falando sobre um fluido cósmico universal, né? Uma energia primeira que condensa e cria uma matéria. Gente, o que eu tenho para dizer sobre isso é: eu sou de humanas, então. sim. Então, tudo bem, está perdoada. Está perdoada. Eu também ficava refletindo, né? Poxa, por que Allan Kardec colocou uma coisa assim tão abstrata, e também foi um dos receios que eu trouxe essa live, falar sobre o assunto abstrato. Para quê? Para quê? Para a gente entender o quê nesse sentido. Eu acho que a maior lição aqui, e está faltando 10 minutos para acabar a nossa live, foi muito rápida, né? As coisas aconteceram muito rápido. Passa rápido mesmo. É entender que o mundo, o universo, como a gente entende, não é só a matéria, mas tem algo também antes da matéria, que é um princípio inteligente. E tem muita coisa ainda que a gente não sabe, né? E essas combinações é o que dá a diversidade que a gente tem hoje. Mas existe outro mundo que é criado, outro tipo de matéria, que cria outros mundos, como o mundo espiritual, por exemplo. Né? E ele fala até da definição de molécula, né? Que não é como a gente define uma molécula, não é a forma como realmente são as moléculas Verdade, primitivas. muito bem lembrado. E assim, as moléculas podem existir em outras formas que a gente nem conhece, né? A gente não pode nem mensurar às vezes. Então, o que pelo menos para mim, tira de lição, e é a frase que eu botei hoje, quando acabar essa live, eu vou botar uma frase, e aí eu quero que vocês também possam, se possível, comentar com a lanterninha, né? Todo mundo que está participando aqui, comentar o que você achou de interessante na live, tem um resumo lá, que a frase é assim, ó, da pergunta 35. Os espíritos perguntam: o vazio absoluto existe em alguma parte do universal? E os espíritos respondem: não, nada é vazio.
o que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. Então, é assim, para mim, Allan Kardec colocou isso aqui no final, porque essa é a conclusão do capítulo, né? A conclusão de que tem muita coisa ainda que a gente precisa estudar, mas que a gente tem que ter noção que existe ainda um mundo espiritual e tem a famosa frase, né? Entre o céu e a terra existe mais coisas do que a sua vã filosofia possa imaginar. Antes de eu dar a palavra para vocês dar as considerações finais, eu gostaria de fazer a divulgação da live de terça-feira. Vai ser com Bruno Peruna aqui como host. Ele vai fazer uma live musical, então ele vai cantar ali, tocar e vai trazer algumas reflexões para a gente. Divulguem aí depois. Bruno Peruna é o cara aí, viu? Valeu, Bruno Peruna. Já que você divulgou, posso divulgar também? Pode sim, pode sim. Live terça-feira, 20 horas. Dia 27, na JEP, a gente vai ter um debate sobre o meio LGBT e o espiritismo, né? Eu já fiz uma live sobre isso junto com o Júlio no Instagram da JEP, mas dessa vez a gente vai abrir mais, né? Vai ser mais tempo e a gente quer também que outras pessoas participem, né? Que os jovens possam mostrar sua opinião também, suas vivências. Então, o objetivo desse debate é que a gente fale um pouco sobre o meio LGBT em si, sobre as questões sociais, mas que a gente também traga a visão espírita disso, sabe? Muito bom, muito bom. E é isso. Espero vocês dia 27. Muito bom. Depois você comenta... Eu só vou ver o horário e depois eu digo. Você comenta no post da live sobre isso e marca o Instagram da JEP, o que é que tiver para as pessoas poderem ver, tá? E aí elas vão poder acessar. Eu gostaria que vocês, começando com Ana Clara, pudessem dar suas considerações finais em menos de 2 minutos sobre o que você entendeu desse capítulo para a gente finalizar a nossa live. Pode começar, Ana Clara. Entender que eu acho que o principal é que nós não temos capacidade para entender tudo e que, por mais que a gente tenha que tentar cada vez mais estudar, seja a doutrina espírita, seja as visões científicas, nós não temos capacidade para entender tudo e está tudo bem. E está tudo bem com isso. E agradecer pela oportunidade, foi muito legal o bate-papo. E é isso aí, tchau, até a próxima. Maria, dá suas considerações finais aí sobre o capítulo, sobre a live, sobre tudo. Eu acho que esse capítulo me pegou, né? Porque enquanto eu li, eu só ficava, meu Deus, como eu sou ignorante em certas coisas, né? Ficou difícil compreender algumas coisas. Tanto que eu perguntei aqui o que é ponderabilidade, que quando eu estava lendo mais cedo eu tentei, mas não entendi. Mas eu acho que é como ela falou, que tem coisas que a gente não consegue entender e tá tudo bem. E tem coisas que vão muito além do nosso conhecimento, né? Do que a gente entende como matéria e como espírito aqui. Isso é muito mais enorme, assim, o conhecimento é muito mais além, infinito do que a gente pode entender. E legal, é isso. Legal. Vai lá, Isa. Para não ficar muito repetitivo, eu vou só falar o seguinte, realmente não temos conhecimento. Porém, eu acho que a gente tem que ter paciência, né? Pegar os conhecimentos que a gente tem e utilizar eles de uma forma boa e que a gente consiga seguir em frente. E também, como é que eu posso dizer? Ai, me fugiu a palavra agora. Enquanto ela estava falando, eu estava pensando e agora já me fugiu. Como que eu posso dizer isso, meu Deus? Que a gente não se prenda a detalhes tão pequenos, sabe? Tudo bem, a gente acha que o vácuo é o vácuo, mas talvez tenham partículas no vácuo. Por que a gente vai se prender a isso, sabe? A gente tem que estar... Tudo bem que a gente tem que entender o universo que a gente vive, que a gente tem que nos entender. Mas vamos se preocupar também, né? E fazer a nossa parte em procurar realmente nos melhorar, digamos assim. Focar na evolução moral, eu estava querendo dizer isso. Em vez de só na científica, na inteligível, mas na moral. Que se claro que tudo isso é importante. Se a nossa evolução moral e espiritual ocorrer, então
nós vamos ter mais capacidade para entender os mistérios aí. Muito bom, muito bom. E eu acho que esses capítulos, né, é uma provocação para que a gente possa, primeiro, eliminar qualquer preconceito, qualquer dogma da nossa mente, tentar entender o universo como um pedestal da humildade, né? E aceitar que nem tudo está explicado. Então, eu acho que é mais uma abertura de mente para o que vem nos próximos capítulos e que existe coisas que ainda a gente não imagine. Então, a gente tem que ir com a cabeça tipo assim, aberta, né, para poder é entender. tipo chegar e falar, você não é o centro do universo, jovem. Entenda isso. Porque, assim, não falando mal de outras religiões, que isso, sei lá, é ruim e tal, cada um tem a sua fé e forma o que acredita da forma que quer. Mas, às vezes, tem algumas religiões que já dá tudo bem feitinho, né? Foi assim que foi criado o universo, foi a partir disso que foi criado o universo, é assim que funciona, é assim para onde você vai. E, às vezes, a gente pode questionar isso, né? Pode questionar, será que é assim mesmo? Na realidade, será que a ciência também está vendo isso? Né? Então, a ciência, a gente tem que estar em contato com a ciência sempre. Não tem como a gente falar algo que é contrário à ciência. Porque a ciência tem método, assim como o espiritismo também foi criado através de método. E tudo isso tem que ser racional, de acordo com os nossos sentidos, e que a gente tem que abrir a mente, né, para poder conceber ou então poder raciocinar ideias novas, né? É isso que me traz esses capítulos aí bem complexos, às vezes um pouco abstratos, que a gente possa entender um pouco mais com essa mente aberta sobre nós mesmos, né? A gente possa aprender com a mente aberta e a capacidade de entender ideias novas. Muito obrigado pela participação de vocês, adorei estar com vocês. Uhum. Rever Maria Helena, né? Tem tempo que a gente não se via, e conhecer Isabela e Ana Clara. Muito obrigado a vocês e que a gente possa se A ver gente que agradece. mais vezes. É, Valeu, Né? pessoal. Até mais. foi ótimo.